Olá, alunos do quinto ano. Nossa aula de hoje, Ciências, os Vegetais, parte 2. Vocês lembram que teve uma outra aula de Ciências que eu botei os vegetais, mas era parte 1, né? E hoje a gente vai dar continuidade dos vegetais, né? E eu considerei parte 2. A gente vai falar sobre a reprodução dos vegetais, né? Como é que nasce outro vegetal, né? Então, os vegetais, como vocês viram, ela pode se reproduzir de duas maneiras, assexuada e sexuada, né? O que é isso, professora? A forma sexuada é porque precisa do gameta masculino e feminino para que haja fecundação, né? Na assexuada, não, certo? A gente vai ver logo depois. A reprodução por fecundação, né? O órgão responsável pela reprodução dos vegetais, na maioria, né, quer dizer, todas, é a flor. E grande parte dela é o androceu e o gineceu. Mas o que é cada um? O androceu é o órgão masculino, certo? É responsável pela produção de pólen. É uma estrutura localizada nas células reprodutoras masculinas. E o gineceu, que é o órgão feminino, formado pelo ovário, onde ficam os ovos, célula reprodutora feminina. Aqui vocês estão vendo aqui, né, na imagem, ó, tem um grão de pólen, que é essa parte amarelinha. Deixa eu marcar aqui, ó, o grão de pólen aqui, ó. Pronto, grão de pólen, né? Certo? Aí eu botei aqui, ó, androceu, órgão masculino. E aqui tem o ovário e o óvulo aqui, ó. Que é o gineceu, que é o órgão feminino, né? Ovário e óvulo. Então, esses grãos de pólen caem aqui no ovário, que vai dar origem, né? Vai dar origem a uma nova plantinha, certo? Podemos encontrar os órgãos de reprodução masculino e feminino em a mesma flor. Essas flores são chamadas de hermafrodita. Vocês viram na flor passada que ele tem os dois, né? Pronto. É considerado hermafroditas, né? Que tem os órgãos masculino e feminino. Porém, existem flores que não possuem apenas um órgão de reprodução. Nesse caso, tem as flores masculinas e tem as femininas, onde se formam os frutos com semente. A gente vê aqui as partes de uma flor, né, que a gente pode perceber a importância de cada um no processo de reprodução, né? As flores são formadas basicamente por 4 partes: cálice, corola, gineceu e androceu. O cálice, né? O cálice é onde tem a sépala. Não sei se vocês lembram, na flor tem uma partezinha verde na flor, né, que fica assim. Pronto. Ali é a sépala, né? E a corola, que é a pétala, né? Você sabe que é a pétala da flor, né? Que é uma partezinha que é de cores, né? Cheirosa, né? Tem uma corzinha diferente. Às vezes é branca, às vezes é amarela, vermelha, né? Certo? O gineceu, que a gente já falou, que é a parte feminina da flor, né? E o androceu, que é a parte masculina da flor, certo? E tem outras partes aqui também, né? Ó, e tem essa pontazinha aqui, ó, estilete, o estigma, antera, filete, né? Tem essas outras partes aqui. A polinização. O que é essa polinização? Quando uma flor que é masculina e tem outra feminina, quer dizer, os grãos de pólen lá da masculina vão ser depositados lá na flor feminina, que vai cair lá no ovário, se juntar com os óvulos. Então, eu tenho aí uma polinização, certo? A polinização, ela pode ser feita através do inseto. Na imagem aí vocês estão vendo uma abelha levando, né? Como é que ela leva? Ela pega um bocado e leva? Não. Quando ela pousa numa flor masculina, certo? Ela acaba nas patinhas dela, da abelha, né?
ela acaba se sujando com os grãos de pólen, né? E quando ela vai lá numa flor feminina, né, ela acaba soltando esses grãos de pólen. Então aí ocorre a polinização, né? Essa daqui é uma autopolinização, né? Essa planta aqui é a planta hermafrodita, que ela tem os dois órgãos, certo? Então ela mesma, ó, acaba caindo aqui, certo? Essa daqui não, tem que ter alguma coisa para poder levar, certo? É só abelha? Não, existe também pássaro que leva o vento, a chuva, certo? Todos eles são agentes polinizadores, né? O que que acontece depois que ocorre a fecundação do pólen, né? Quer dizer, quando vai lá a abelhinha, pega os grãos de pólen e leva para outro. O que que acontece? Olha, depois da fecundação, a flor, ela por várias mudanças de estrutura. As pétalas e as sépalas e o androceu murcham e caem. Quer dizer, essas três partes caem, ficando só apenas o gineceu. E os ovários se desenvolvem formando o fruto. Aqui vocês estão vendo, ó, aqui uma flor, né? Ocorre a polinização, os grãos de pólen caíram lá no ovário aqui e se juntaram aos óvulos, né? Ocorrer a fecundação, certo? Então, o que que aconteceu? Vai cair a florzinha, basicamente quase toda, né? E ela vai se transformar no fruto, né? Que aí se formam as sementes e dá origem novamente uma germinação para acontecer uma nova plantinha, certo? Aqui é a germinação, né? É a transformação que vai até chegar à mesma espécie. Por exemplo, aqui o exemplo é o feijão, né? O feijão, ele é plantado, mas ele no começo ele não tem as raízes dele, então ele não vai tirar nutriente do solo. Ele tem dentro dele os próprios nutrientes para ele sobreviver até conseguir a raiz sair, certo? E ele conseguir pegar os nutrientes que tem do solo. Então, ele tem esse formato de ter esse nutriente até sair a raiz. Aí a germinação é essa, quando a planta vai se formando uma outra planta da mesma espécie, certo? A reprodução sem fecundação. Vocês viram lá que tinha fecundação, né? Como é que eu tenho uma nova planta sem ter fecundação? Eu posso pegar um pedaço da planta e plantar, né? Que a gente chama de mudas, né? Então eu posso plantar, né? Ele diz assim, você sabia que os vegetais, assim como os animais, são capazes de se reproduzir, ou seja, dar origem a outros seres semelhantes a ele? Grande parte dos vegetais produz novos seres por meio de semente dos frutos, que a gente viu ali, não foi? Existem alguns que podem ser plantados também a partir de mudas, que é um pedaço da planta. Aqui na imagem vocês estão vendo, né? A mudazinha plantada. Pode ser através da muda, ou então aqui, por exemplo, a batata, né? Tipo de reprodução que a planta adulta produz uma plantinha pequena chamada broto. O broto sai da raiz ou do caule de uma planta, né? Vocês estão vendo aqui a batata, né? Aí, a partir da batata se formou, começa a nascer a plantinha, é chamada de broto, né? E esporos, né? Os esporos, exemplo de plantas que produzem esporos são os musgos samambaia, né? Se você perceber na samambaia, tem umas bichinhas chamadas poros, né? Tem um monte de carocinho, né? Esses carocinhos, né? Eles vão sair da planta, né? Como se fosse estourando, né? Da planta e vai cair no solo para nascer outra planta, certo? É que a gente chama de esporos. E nossa agenda, Ciências Vegetais, parte 2, atividade 49 e 50. Bom estudo para vocês, boa aula. E na sexta-feira, né, bom final de semana para vocês, viu?